A nossa televisão. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a saúde dos portugueses não é uma prioridade para este Governo das Esquerdas Unidas. O CDS tem-no denunciado inúmeras vezes, mas são os portugueses que recorrem aos serviços do SNS e os profissionais que nele trabalham que nos dizem com frequência: isto está bem pior que no tempo da Troika. Uma Troika trazida por uma desastrosa governação socialista que deixou o país na bancarrota e impôs pesados sacrifícios coletivos. Nestes mais de 3 anos de governação socialista, com o apoio do Bloco de Esquerda, do PCP e do PEV, o acesso à saúde piorou muito. As listas de espera para consulta e cirurgia aumentaram. Os tempos máximos de resposta são largamente ultrapassados e poderia dar aqui inúmeros exemplos de norte a sul do país. A reforma dos cuidados de saúde primários teve a pior evolução de sempre e os hospitais estão cativos das cativações de Centeno, impossibilitados de contratar os recursos humanos em falta e de substituir equipamentos obsoletos e avariados. Os doentes crónicos de todas as idades e as suas famílias desesperam por apoios atempados. E já sabem que o Estatuto do Cuidador, que o CDS tem defendido nesta Casa desde 2016, também não é uma prioridade para o Governo de António Costa. As dívidas e os atrasos nos pagamentos têm aumentado, os investimentos no SNS têm sido mais baixos que durante o período da Troika e as baixas transferências para o SNS não minimizaram o problema do seu subfinanciamento. E pasme-se, ano após ano, Bloco de Esquerda, PEV e PCP aprovam orçamentos que deixam os serviços públicos de saúde na míngua e depois, numa encenação já nada credível, correm para as manifestações onde estão os profissionais e pessoas doentes com problemas gerados por essas mesmas políticas, pelas suas aprovações. O que pretendem fazer? Como querem ser ainda levados a sério? E quando falamos de problemas reais na saúde, que ouvimos deste Governo? Lá vêm então promessas e mais promessas, o já famoso mantra das contratações, em números que podem variar consoante o dia e as fontes, foram mais de 8.000, dizem sempre. Senhoras e senhores deputados, falta ser transparente e dizer que a forma desastrosa como se fez a passagem das 40 para as 35 horas impunha contratações em número superior. Falta dizer que nesses números se incluem renovações dos recursos humanos que abandonam o Serviço Nacional de Saúde. Falta dizer que estão milhares de horas em dívida aos profissionais. Falta dizer que os profissionais, seguramente não por ingratidão, não por crueldade, continuam a anunciar greves, a demitir-se e a dizer que não confiam neste Governo depois de processos ditos negociais que se arrastam há cerca de 3 anos, sem nada de concreto para avançar. O que temos, senhoras e senhores deputados, é um primeiro-ministro que, face aos problemas das pessoas, fala de números e desvaloriza a realidade, mostra insensibilidade social e incapacidade para negociar e decidir. Um primeiro-ministro que promete, vem aqui ao Parlamento fazer anúncios e dizer agora é que é e depois empurra com a barriga. E de nada serviu tentar lançar uma cortina de fumo sobre a grave situação da saúde, expulsando o ex-ministro da Saúde, pois com a nova equipa governativa não mudaram as políticas, não mudou esta inoperância, não mudaram as prioridades e os problemas graves estão bem à vista. Afinal, senhoras e senhores deputados, esta ministra também é Centeno, porque a austeridade, ao contrário do que propagandearam, não acabou. Porque este Governo impõe carga de impostos máxima com serviços públicos mínimos na saúde e noutras áreas, serviços a desmoronar-se e a que os portugueses têm um acesso muito prejudicado. Temos um Governo que não negocia, um Governo que não decide, um Governo que não governa. Será, senhoras e senhores deputados, que temos um Primeiro-Ministro e um Governo em greve à governação? Senhoras e senhores deputados, o SNS está muito doente,
promove a iniquidade no acesso aos cuidados de saúde, é ineficiente e faz com que as famílias portuguesas gastem mais e mais do seu bolso em despesas de saúde. Os profissionais estão exaustos e descontentes, ainda hoje de manhã o pudemos comprovar no Hospital da Estefânia, e ainda que demonstrem serenidade e consciência profissional, não veem chegar as soluções prometidas. De nada adianta virem reclamar que o SNS é uma prioridade, que é um património talvez mais de uns do que outros, porque o SNS é de todos e uma conquista da democracia. O CDS encara-o como um desejável pilar da coesão social e continuará, repito, e continuará a defender um serviço de saúde que garanta o acesso à saúde de todos os portugueses. Um SNS que não seja refém de preconceitos ideológicos e que inclua novos modelos de gestão mais eficientes e baseados em resultados. Um SNS mais moderno e preparado para os desafios da inovação, do aumento das doenças crónicas, do envelhecimento. Um SNS para o século XXI. A saúde não é mesmo uma prioridade para este Governo, que decidiu agora anunciar apressadamente uma nova lei de bases da saúde em versão minimalista, censurada e condensada. Mas sobre isso falaremos mais daqui a pouco. Foi, senhoras e senhores deputados, mais um erro de governação, como se não bastassem já outros. Mas não nos iludamos. Os graves problemas atuais do SNS não se resolvem no imediato com uma nova lei de bases, ainda que reconheçamos que ela é uma necessidade para a modernização do Serviço de Saúde português. A precipitação, a inflexibilidade e a demagogia em nada beneficiarão uma revisão que se quer ponderada e refletida. Aliás, o CDS contribuirá em devido tempo com as suas propostas para uma matéria tão importante como esta, já que, de facto, a versão mais recente é omissa, pobre e claramente pior do que a anterior. Estou a concluir, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, este Governo de António Costa e Mário Centeno... Vou concluir, Sr. Presidente. Este Governo de António Costa e Mário Centeno, apoiado pelas Esquerdas Unidas, promete, mas não resolve. Anuncia, mas não faz. O CDS estará atento e irá exigir respostas concretas do Governo, das bancadas que os apoiam e mudanças no novo ciclo que se adivinha. Muito obrigada, Sr. Presidente.